Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre 5 dicas que você precisa saber antes de contratar qualquer funcionário. Se você não me conhece, me chamo César Campos, sou especialista em gestão estratégica de pessoa. Bom, vamos lá. O que você precisa saber antes de contratar qualquer pessoa? Essa é um vídeo muito importante para você, empresário, empreendedor, que vai contratar uma pessoa para o seu time. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: tem que ter clareza no seu processo de seleção. Como assim, César? A falta de critério no processo de seleção vai complicar você, entende? Então não é somente abrir a vaga, vamos contratar, tá, beleza, perfeito, tudo bem. Mas qual que é o critério de seleção que você vai adotar para selecionar esse candidato? Muitas empresas abrem assim do nada a vaga, porque realmente, de uma certa forma, precisa, mas não tem critérios de seleção. Aí passa na mão de um, não gosta, passa na mão da outro, o outro não gosta. Né? Por que isso acontece? Porque eles estão usando feeling, né? O que eu sinto, né? O que eu vejo no outro. Então não tem um critério de seleção, não tem um processo de seleção. Então é importante que a sua empresa comece a adotar um processo de seleção, ter um critério para selecionar. Não, eu gostei desse, não gostei, mas o outro ali, outra pessoa que está te ajudando no processo de seleção, né, vamos dizer assim, da contratação, gostou. E aí você se baseia do quê para falar que você gostou ou não? Porque ele tem um cargo maior que o seu, ele vai abandonar a tua opinião, mas a sua opinião veio baseada no quê? Entende? Tem que ter critério, beleza? Essa é a primeira. A segunda coisa que eu escrevi aqui para você é valores éticos do candidato. Mas para você saber a integridade do candidato, a primeira coisa que você tem que ter conhecimento é quais são os valores da tua empresa. Quando estou falando em valores, estou falando aquilo que é importante. Tá? Muitas das coisas, né, talvez você conheça, a ISO, né? A ISO obriga que as indústrias, as empresas tenham aquela missão, valores pregado na parede. Então não é somente por ter aquilo lá. Você precisa saber quais são os valores da tua empresa. Será que esses valores da tua empresa estão de acordo, vão ao encontro, vão de encontro com os valores desse candidato? Se você não conhece esses valores da tua empresa, quais são os valores da tua empresa, certamente você não vai conseguir investigar isso num bate-papo de uma entrevista. Entende? Eu tenho outro vídeo que eu vou disponibilizar para você, que eu vou dar dica para você utilizar na entrevista. Mas é importante que você saiba quais são os valores da tua empresa para que você consiga descobrir quais são os valores desse candidato. Será que faz sentido ele trabalhar na tua empresa? Entende? Saber essa integridade dele baseado nos valores da empresa e o dele, para ver se estão ao encontro, não pode estar de encontro. Entende? Essa é a segunda dica que eu quero trazer para você. A terceira que eu coloquei aqui é você procurar identificar o brilho no olho. Como assim, César? O interesse desse candidato, dessa pessoa em aprender. Num bate-papo, numa entrevista, você pode identificar isso, mostrando e procurando entender quais são os objetivos dessa pessoa, tanto na vida dele pessoal, como na vida profissional, como que ele encara isso, o que ele está fazendo para que isso aconteça no dia de hoje. Enfim, numa conversa, você consegue ver o brilho nos olhos dele. Eu lembro que tem um amigo meu que ele falava o seguinte para mim: olha, quando eu vou contratar, um dos critérios de seleção mais importante para mim é o brilho no olho do candidato. Então, quando ele vê o brilho no olho do candidato, era um grande peso no processo de seleção, que foi a primeira dica que eu trouxe para você, né? Tem que ter um critério de seleção. E esse brilho no olho era um dos critérios de seleção que ele usava, que tinha um peso gigantesco no processo geral da avaliação dele, do candidato. Então, numa conversa, num bate-papo que você está tendo na entrevista com o candidato, sim, você pode ver se ele tem brilho no olho para aquilo que você está oferecendo dessa vaga. Então, essa aí é a terceira dica. Vamos para a quarta dica. Talvez aí na sua empresa seja desejável, né? Seja importante o conhecimento técnico. Eu falo o seguinte: o conhecimento técnico, não, na minha visão, não deve ser mais importante que ter o acerto, né? Ele está contido de acordo com o que a função precisa. Por que, César? Porque é muito mais fácil você desenvolver alguém tecnicamente do que você querer mudar comportamento de alguém.
perfil comportamental. Nós somos especialistas em gestão estratégica de pessoa. Então, a nossa premissa de contratação é o candidato certo para a tua vaga, ele tem que ter o perfil comportamental daquela vaga. É desse jeito, é uma quebra de paradigma. Talvez você não conheça, ou até mesmo conheça isso. Mas aqui nós acreditamos e nós ajudamos as empresas que nós prestamos serviço a ter a pessoa certa através da função. Então, vamos ver se esse candidato tem um mapeamento do perfil comportamental para entrar nesse cargo, nessa função. Esse é o primeiro. Então, talvez, aí na tua vaga, pode ser que seja um dos critérios, ter um conhecimento desejável sobre um conhecimento técnico. Mas a dica que eu deixo, avalia isso com clareza e consciência. Tem que ter consciência que existe. Tem que ter a parte comportamental e tem que ter a parte técnica. Você já viu, certamente, que muitas das pessoas são contratadas, né, por ter aquele conhecimento técnico fabuloso, ou seja, aquele currículo lindo, e é mandado embora depois de um tempo pelo comportamento. Aí nós estamos falando de perfil comportamental. Então, sim, a quarta dica é, olha, dá uma olhada se nessa função específica o conhecimento ele é desejável. Pode ser que sim, pode ser que não. Não deve ser um padrão, talvez, aí na tua empresa. Porque se for um padrão, tem vagas que não há necessidade de você ter um conhecimento técnico, a experiência, vamos dizer assim. Por quê? Porque você treina num processo de integração e desenvolvimento dessa pessoa dentro da tua empresa. Então é melhor que ele tenha um perfil do que a parte técnica, sacou? Essa aí é a quarta. E a quinta dica é muito importante, posso dizer para você que já vi muitas empresas terem muito problema com relação a isso. Mas qual é, César, a quinta dica? A quinta dica é nunca contrate alguém que você não pode mandar embora. Entendeu? Nunca contrate alguém que você não pode mandar embora. Se você fizer isso, você vai ter grandes dores de cabeça. Eu já vi empresas colocando alguém da família, depois não pode nem repreender, nem chamar atenção, muito menos mandar embora. E aquilo ali fica como se fosse uma laranja podre, né? Vai apodrecer nos demais. Então, cuidado. Nunca contrate alguém que você não possa mandar embora. E aí, gostou dessas 5 dicas? Deixa suas conclusões e perguntas aqui embaixo e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!